bom capoeira, para ser bom capoeira, é preciso muito treino. Boa tarde, me chamo Licerpa, sou representante pedagógica do projeto Roda de Capoeira no Museu Vivo de São Bento, formada em pedagogia desde 2012. Meu primeiro contato com a capoeira se deu ainda na adolescência, como prática esportiva. Eu lembro que um primo, fazendo um tratamento para restabelecer seus movimentos, uma junta médica recomendou que procurasse práticas esportivas que desenvolvessem e estimulassem sua coordenação motora. Conhecemos então o professor, atualmente mestre Isaías, que ministrava aulas no bairro Pilar. E meu primo passou a se utilizar da capoeira como um instrumento facilitador para desenvolver o seu equilíbrio. E naquele momento ali eu passei a criar uma memória afetiva com a capoeira, que teve fundamental importância na aceleração desse processo de recuperação física, né, desse meu ente querido. A partir de então, criando esse vínculo afetivo com a capoeira, me tornei uma simpatizante da capoeira, né? Deixei de praticar, mas me tornei uma simpatizante e amante da capoeira. E quando ingressei na faculdade de pedagogia, né, estudando a legislação, na época estava aquele burburinho, né, da discussão, porque a lei de diretrizes e bases tinha sofrido uma recente alteração pela lei 10.639, em que se tornava obrigatório o ensino da história da cultura afro-brasileira no currículo das escolas e que isso fosse diluído ao longo de todo o ano letivo desenvolvida essa temática. Então era uma discussão que estava sendo muito fomentada e discutida para criar uma metodologia de como cumprir essa legislação, né? Todas as questões envolvidas para criar projetos políticos pedagógicos para obedecer à Lei de Diretrizes e Bases, se encaixando nos parâmetros curriculares nacionais. Então, a capoeira, né, que é um símbolo da cultura afro-brasileira, né, ela é um símbolo riquíssimo, passou a ser enxergada de outra forma. Né? Passou a se enxergar que, além das questões físicas, poderiam ser desenvolvidas na capoeira várias outras temáticas, né? Porque a capoeira é um tema rico e amplo, né? Ela é um símbolo da miscigenação das etnias, da resistência à escravidão. Então, a capoeira passou a ser enxergada de forma pedagógica e, principalmente, passou a ser considerada como patrimônio imaterial da humanidade, né? Então esse diálogo pedagogia capoeira se deu de forma mais intimista, né? E a capoeira passou a assumir uma abordagem multidisciplinar dentro do espaço escolar, porque passou a ser utilizada nas disciplinas de arte, nas disciplinas de história, na disciplina de educação física, né? Começou a ter essa abordagem pedagógica. E enquanto a maioria das escolas, né, você pensa comigo, né, numa época em que a discussão, né, qual o meio que nós vamos utilizar para inserir a história da cultura afro-brasileira dentro da escola? Em uma época em que as modalidades esportivas dentro da escola eram modalidades oriundas de culturas dominantes europeias norte-americanas. Chega a capoeira, oriunda de uma cultura de dominados, dos escravos, tendo como origem uma prática esportiva brasileira, né? Então, todo um fomento, todo um burburinho em relação a isso. Então, debruçada nessa temática, né, e tendo isso como pesquisa, eu consigo manter um diálogo com os grupos da Baixada Fluminense e trazer esse olhar pedagógico também para os espaços informais,
né, trazer essa contextualização histórica da capoeira para os espaços informais. E em parceria com o grupo Nova Geração Capoeira, né, que tem como representantes mestre Isaías, mestre Lula, conseguimos desenvolver um projeto que tenha a capoeira com esse olhar pedagógico, respeitando os saberes tradicionais, mas conciliando e alinhando com os saberes formais também, né? Então, em parceria com o Museu Vivo do São Bento, para trabalhar a capoeira também como um patrimônio material, não apenas como uma prática tradicional, mas também fazer a manutenção desse patrimônio para que ele não se perca, né? Para que a resistência se faça ainda de forma prática. Consolidamos o projeto Capoeira Roda no Museu Vivo de São Bento, tendo como base o espaço físico do Museu Vivo de São Bento, mas tendo suas atividades distribuídas para outros espaços públicos, privados também, quando solicitados, né? E então desenvolvendo ações afirmativas para consolidar a história da cultura afro-brasileira, né? Desenvolvendo oficinas, desde a confecção dos instrumentos, até a questão da culinária afro-brasileira, a questão das oficinas das bonecas abaiomis, trazendo essa questão da noção de pertencimento, fazendo com que tudo seja contextualizado de maneira pedagógica, trabalhando com oficinas do maculelê, oralidade, musicalidade, abordando temas como religiosidade. A capoeira pode ser trabalhada de várias formas, como roda de debate, produção textual, desenhos, confecções de vestimentas, afinação de instrumentos, musicalidade, abrangendo toda essa sua amplitude, né? A capoeira passa a ser valorizada e principalmente contextualizada dentro do atual cenário político histórico. Então, o projeto Roda de Capoeira do Museu Vivo de São Bento utiliza a capoeira como instrumento pedagógico, aliando saberes tradicionais com o ensino formal, né? Enfatizando os aspectos da cultura afro-brasileira, reforçando a influência da cultura africana na musicalidade, na religiosidade, na culinária, em todo o artesanato da cultura brasileira, desenvolvendo oficinas da confecção de instrumentos, né? Temos a oficina da cabaça, desde a sua plantação até a confecção e finalização final do berimbau. Temos também a oficina das bonecas abaomi, né? Que conta a história, um pouco da história da vinda dos escravos para cá, né? Então trabalhamos de forma lúdica, com o principal objetivo de formar cidadãos críticos ativos dentro da sociedade, com noção de pertencimento, trabalhando a questão de identidade, questões raciais. Agradecemos a Lei Aldir Blanc para a manutenção do nosso projeto, para a manutenção do patrimônio imaterial da capoeira. Nós somos resistência, nós somos resistência.